sou José Figueiredo, professor auxiliar da classe de jovens da Primeira Igreja Batista de Irajá, e hoje tenho a grata satisfação de conduzir com vocês a lição número 7, a fé sem parcialidade. E antes de nós fazermos qualquer coisa, quero convidar você a estar orando comigo, para Deus conduzir esse estudo. Oremos. Senhor, eu peço que o Senhor possa estar abençoando esse estudo, que nós possamos alcançar aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bem, o estudo de hoje é baseado na Epístola de Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. Nós vamos estar lendo no decorrer da nossa aula. Porém, o versículo-chave de hoje, ele está em Atos 10, 14, que diz assim na NVI. Então, Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em outras versões, que Deus não faz acepção de pessoas. E qual é o objetivo dessa aula? Compreender que, como Deus não discrimina ninguém, o cristão também não deve fazer. E essa aula vai ser bem importante para nós entendermos a nossa posição como igreja em relação a vários assuntos que permeiam a sociedade hoje. Tá? Então, para nós começarmos, eu quero convidar você a estar entendendo comigo o que significa parcialidade. E eu tirei do dicionário, para ficar mais fácil o nosso entendimento, que diz assim: qualidade parcial, parcialismo, grupo partidário que defende a mesma coisa, facção, partido. O que é a acepção de pessoas, né? Em outras versões, diz assim: preferência por alguém, preferência por pessoas em razão da sua classe, privilégio, qualidade ou título, preferência pelo externo. Ou seja, tanto parcialidade como acepção de pessoas, toda escolha é feita pelo externo. E nós vamos estar discutindo isso hoje na nossa lição. Bem, o livro de Tiago é um livro bem prático, é um livro dinâmico, é um livro direto ao assunto. E nós vamos tratar essa questão de parcialidade bem direto ao assunto mesmo, com 3 aspectos: em relação ao caráter de Deus, em relação à fé cristã, em relação à igreja. Vão ser esses 3 pilares que nós vamos estar tratando hoje. E qual que era o contexto de Tiago? Qual que era o contexto da igreja em relação a esse texto? A igreja, ela era composta de pessoas pobres, camponeses e pessoas que estavam pessoas que eram viúvas e órfãos. Olha só o que diz Tiago 1:27. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A igreja era composta por pessoas pobres, tanto que esse é o último versículo do capítulo 1 e nós pulamos para o que nós vamos tratar hoje no capítulo 2. E a igreja, ela vivia de doações. Eu quero convidar você a estar lendo comigo Romanos 15:26, que diz assim: pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Ou seja, a igreja de Jerusalém era ajudada por outras igrejas. Então, esse era o contexto daquela época. Esse era o contexto que nós vamos estudar agora. Bem, e qual que era o problema que Tiago coloca no capítulo 2? O problema era o seguinte: era o privilégio, era tratar melhor quem se vestia bem, quem tinha uma posição social melhor, quem era rico. Então, o grande questionamento de Tiago era a honra para os ricos e a desonra para os pobres. E nós vamos estar estudando isso. Tiago foi incumbido por Deus ensinar a ética cristã em relação a esse tópico.
baseado no Sermão da Montanha, baseado em Mateus 5. Então, Tiago condena toda essa ação discriminatória. Bem, a pergunta que eu faço aqui nesse estudo é o seguinte: se Cristo é o Senhor de nossas vidas, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Então, nós vamos responder por 3 pilares, tá? Então, eu convido você agora, sim, a nós lermos a Epístola de Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, versão NVI: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com um favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Então, o primeiro tópico, o primeiro pilar, conforme nós falamos, por que eu não posso fazer acepção de pessoas? É porque é incompatível com o caráter de Deus. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que tudo que é o caráter de Deus, aquilo que Deus é aquilo que eu devo buscar. E discriminação de pessoas não está na pauta do caráter de Deus. Porque Deus, quando ele mandou Jesus Cristo, ele mandou para que viesse para salvar a todos, todas as raças, todas as cores, posições sociais. Esse é o caráter de Deus. Segundo, porque a oportunidade de salvação é para todos. Eu quero convidar você a ler comigo 1ª Epístola de Timóteo, capítulo 2, de 3 a 6, que diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Conforme nós falamos, a salvação é para todos. A salvação, ela não tem acepção de pessoas. Então, a salvação, ela independe de cor, de raça, de posição social, conforme nós falamos. E outro tópico importante em relação ao caráter de Deus, porque o julgamento é imparcial, ou seja, Deus julga de maneira imparcial. E outra coisa importante, todos que o buscam, o acham. Isso é importante, tá? O julgamento é imparcial, ou seja, Deus, ele não julga a pessoa pelo fato que ela faz. A salvação é para todos. Aqueles que se arrependem de seus pecados, Deus, ele dá uma segunda chance, sim. Outra coisa importante nós tratarmos é que nós não podemos ser influenciados pelas aparências. Olha só, apesar de parecer que em Tiago 2, de 4 a 7, Tiago, ele dá assim, um valor maior aos pobres, mas nós temos que saber que a aparência é a parte externa. Deus olha o coração. Deus, ele vê o nosso coração. Deus não vê a aparência externa. Por isso que nós não podemos nos encantar, não podemos nos estar tomando a nossa decisão pela aparência externa. Não é isso. Não é isso.
Outra coisa importante, a pobreza, ela não é caminho para a salvação. A pobreza, ela não é caminho. Tanto que nós sabemos que existem pobres que são orgulhosos, pobres que são soberbos, como ricos que são soberbos. Não podemos ser influenciados pela aparência, sabe? É um tópico muito importante nós entendermos, sabe? Quando nós que somos cristãos, nós que temos que agir sem parcialidade, nós temos que agir segundo o coração de Deus. Nós temos que olhar para o coração. Bem, o segundo pilar, conforme nós falamos, é incompatível com os princípios cristãos, ou seja, a acepção de pessoas, ela é incompatível com os princípios cristãos. Eu quero convidar você a estar estudando, lendo comigo Tiago 2, de 6 a 7, que diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, nós estamos falando aqui de um contexto que naquela época acontecia. E é interessante que a fé cristã, os princípios cristãos, eles vêm exatamente para destruir essas divisões sociais que há, essas divisões de raça, essas divisões de cores. Então, a fé cristã, ela vem para dizer que aquilo que tem de mais importante, aquilo de maior é o que nos une, que é o nome de Jesus. E aí eu queria, dentro desses versículos de Tiago 2, de 6 a 8, eu queria assim, destacar alguns tópicos. Primeiro, ricos que oprimem. Essa expressão, ela também era usada em Atos 10. Porque eram ricos que não eram convertidos e que iam para a igreja somente para ter benefícios próprios. Ou seja, eram ricos que iam para a igreja somente para dizer que eram ricos. E outra coisa, se eles iam oprimir, a opressão é sempre diabólica. A opressão sempre vem do diabo. Então, o Tiago faz a pergunta para identificar e para tratar o problema. Não são esses ricos que fazem isso, que oprimem vocês, que arrastam vocês por tribunal. O homem rico, nós lembramos que lá nos evangelhos tem uma parte que diz que um homem rico emprestou dinheiro e quando foi cobrar esse dinheiro, aquele homem que recebeu emprestado não tinha. Então o que aconteceu? Foi arrastado para o tribunal para ser julgado. Esse tipo de gente é que estava indo para a igreja. Então o homem rico emprestava e depois o pobre não tinha dinheiro para pagar, ia para o tribunal. Então, exatamente nessa situação que Tiago coloca. E outra coisa, eram acusações caluniosas, que a acusação da fé em relação aos pobres, a acusação de que vocês buscam a Deus, mas eu é que sou rico, vocês buscam a Deus, mas eu é que tenho dinheiro. Então, por isso que Tiago colocou no versículo que Deus vai dar riqueza espiritual para esses pobres. Então, dentro desse contexto, eu quero convidar vocês a estar lendo comigo Romanos 12, de 1 a 10, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros,
e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos. É interessante que o apóstolo Paulo coloca aqui que cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância. Independe de cor, independe de raça, independe de posição social. Todos nós fazemos parte de algo maior, que é o corpo de Cristo. Então, quem tem o dom, seja qual for, esse dom ele foi feito para ser usado no reino de Deus. E é interessante que nós não podemos esquecer que não pode haver distinção, separação e sentimentos maus no corpo de Cristo. Porque se acontece isso, o corpo fica doente. Bem, e por fim, por que eu não posso fazer acepção de pessoas? O terceiro tópico, terceiro pilar, é porque é incompatível com a natureza da igreja. Eu quero convidar a você a ler comigo Tiago 2, de 8 a 13, que diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembrando que Deus trata todos iguais. Foi assim na formação da igreja. A igreja primitiva, que é a nossa igreja referência, diz assim em Atos 2,44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja é imparcial. A igreja tem tudo em comum. A nossa referência como igreja, conforme nós lemos em Atos, é uma igreja unida, onde não existe nada que separe, sim, aquilo que nos une, que é Jesus Cristo. Olha o que diz Atos 4,32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Então, esse é o sentimento da igreja. Por que eu não posso fazer acepção de pessoas? Porque a igreja, ela é única. Uma mente, um coração. A parcialidade é incompatível para a igreja, porque a igreja é um só corpo e um só espírito. Olha só o que diz Efésios 4, de 1 a 7. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme medida repartida por Cristo. Ou seja, não há favorecimento na igreja. Não há favorecimento de quem ganha mais, quem ganha menos, quem entrega um dízimo maior, quem entrega um dízimo menor, quem é de cor A, de cor B. Não existe isso. Existe sim um só Deus, um só Senhor, um só Espírito.
Isso que existe na igreja, por isso que é incompatível a acepção de pessoas. E aí o apóstolo Tiago, nesses versículos de Tiago 2, de 8 a 13, ele deixa 3 desafios para nós. O primeiro desafio é o amor ao próximo, ou seja, amar como Deus nos amou, independente da nossa situação, sem parcialidade nenhuma, sem olhar para o nosso externo. Deus estava preocupado e está preocupado com o nosso coração. Então, se você quer vencer a parcialidade, ame o seu próximo, como Jesus te amou. O segundo desafio que Tiago deixa para nós é a violação do mandamento. Olha só que coisa séria. Desprezar, distanciar, não se relacionar com pessoas que aos olhos da sociedade é desprezada, é um pecado. Ou seja, nós estamos fazendo exatamente o que a sociedade faz, o que o mundo faz, o que o sistema faz. Então, esse é o grande desafio. Ou seja, se eu não cumpro uma parte da lei, se eu não cumpro uma parte da palavra, é pecado. Então, foi isso que Tiago deixou para nós. Entender que o mundo valoriza o que a pessoa tem a oferecer. Mas Tiago vai na contramão disso e diz: nós não temos que seguir o que o mundo diz, mas nós temos que seguir o que a palavra diz. Ou seja, é nós aceitarmos todas as pessoas. E é interessante que é não aceitarmos o pecado, mas aceitarmos a pessoa que quer se arrepender do pecado. E o terceiro é justiça e amor. Deus nos aceitou pela graça e pelo amor. Quando não exercemos essa graça e esse amor com o nosso próximo, nós simplesmente estamos indo totalmente contra do que Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo. Então, esse estudo, ele nos traz assim algumas meditações de nós olharmos para o que Deus fez por nós e nós aplicarmos para o nosso próximo. E qual que é a conclusão desse estudo? Para nossas vidas e para a nossa igreja, para a nossa classe, para todos nós. É que nós não devemos dar mais atenção àquelas pessoas que são dinâmicas, que têm poder aquisitivo melhor. Não, eu não posso fazer isso. Nós temos que ser imparciais. Nós temos que tratar todos iguais. E a minha pergunta é, como que nós temos agido com as pessoas que têm chegado na nossa igreja? Como nós temos feito? Será que nós temos, esse aqui você vai para o lugar de honra, esse aqui senta no estrado onde estou colocando meus pés? Se nós temos agido assim, nós estamos fora da palavra de Deus. Mas Deus nos chama para nós agirmos com imparcialidade. Jesus veio derrubar essas barreiras. Jesus veio derrubar todos esses pensamentos. Quero convidar você a estar lendo comigo para nós encerrarmos. Gálatas 3, de 26 a 28, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Sabe qual a grande lição que nós tiramos de todo esse estudo? É que Deus olha para nós que somos igreja como um só corpo. Deus não nos vê como raça, como cor, como posição social, não. Deus nos vê como corpo de Cristo. E essa lição que eu queria deixar para você nesse estudo, que você possa guardar isso no seu coração e olhar para o seu próximo, olhar para aqueles que chegam à igreja de maneira misericordiosa, independente da classe, da cor, da raça, mas que você possa olhar com um olhar de misericórdia, como Deus fez conosco por meio de Jesus Cristo.
Somos um corpo no Senhor. E Deus tem essa expectativa que nós possamos aplicar isso em nossas vidas. Eu quero agradecer você, a sua atenção. Quero agradecer mais uma vez a nossa classe de jovens, a todos os alunos que têm assim se reinventado, né, nesses tempos, nesse ano de 2020. Quero agradecer você, agradecer ao pastor Carlos, agradecer a Glória, ao Gilmar, pastor Jarbas, todos que sempre têm nos ajudado a fazer uma escola dominical fundamentada na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e não se esqueça de orar sempre pelos nossos pastores, de orar sempre pela nossa liderança do Ministério Jovem e pelos nossos professores da escola dominical. Deus te abençoe. Muito obrigado.